qualquer pessoa que quer fazer uma transição para o mundo SAP, é muito importante você conhecer os processos, tá? Porque o sistema, na verdade, é só uma ferramenta. Se você já conhece bem os processos, você acaba aprendendo o sistema muito mais rápido do que alguém, por exemplo, que não conheça os processos, né? Então, isso, né, essa experiência de 6 anos me deu uma boa bagagem para eu conseguir entender como que o setor de recursos humanos ele funciona, quais são as áreas principais, quais são os processos. Quando eu falo de recrutamento, quais são as etapas de um processo de recrutamento, de folha de pagamento, enfim, tudo aquilo que abrange de alguma forma, o que a gente chama de recursos humanos, tá? Algumas empresas chamam de gestão de pessoas ou área de gente, como eu vejo aí, mas isso nada mais é do que os processos relacionados aí ao capital humano de qualquer empresa. Em 2011, é, uma recrutadora da ADP, ela entrou em contato comigo via LinkedIn, e aí a importância do LinkedIn, de vocês, da gente ter um perfil ativo, da gente ter um perfil atualizado, é, porque ela havia notado que eu tinha um conhecimento bom na área de RH, e naquela época a ADP ela estava trazendo para o Brasil um sistema novo, né, chamado Global View, e o Global View da ADP, na verdade, ele é construído, ele é desenvolvido em uma plataforma SAP HCM. E eles queriam formar um time que seria treinado, né, na parte de SAP HCM, mas que conhecesse já processos de RH, tá? Então, aí, de novo, a importância do conhecimento de processo. E não tão importante é conhecimento do sistema, porque o sistema a gente acaba aprendendo, né? O processo é o coração do sistema e é aquilo que vai fazer o sistema, né? O que faz o sistema trabalhar. E aí eu passei cerca de um ano sendo treinado, né, naquela ferramenta, que era uma ferramenta SAP HCM. Se a gente olhar a carinha do SAP HCM é a mesma coisa, né? E eu, depois de um ano, eu comecei a dar suporte nos projetos de implementação de folha de pagamento, tá? Naquele sistema. E o que que eu fazia? Eu dava muito treinamento para o usuário, então essa exposição, e isso também fez com que eu conseguisse aprender melhor o sistema, porque quando a gente vai dar um treinamento, né, pelo menos a forma de eu me preparar é pensar em todas as perguntas que o usuário possa fazer, né, ou então tentar conhecer aquele projeto, aquele projeto, né, de implementação, o mais fundo possível para conseguir, né, para responder as perguntas. É, e eu comecei a fazer algumas atividades de pré-vendas também, de fazer demonstrações do sistema para os clientes que ainda não sabiam qual solução eles queriam comprar. E quando a gente fala de BPO, né, que são os Business Process Operations, aí a gente entra todo no processamento de folha de pagamento, né, enfim, nos cadastros, no cálculo da folha, nos relatórios que precisam ser gerados, na parte legal. E eu acabei me familiarizando, né, dentro do SAP, com todos esses processos. E isso me deu uma bagagem muito legal, porque o SAP, como vocês sabem, é uma plataforma global. Então, sendo uma plataforma global, esses processos eles são muito semelhantes de um país ao outro. Claro que existem particularidades, né, que são diferentes, mas quando você entende a lógica do SAP, você pode trabalhar com praticamente qualquer país que esteja ali dentro, né? Bom, aí vem o outro momento da minha carreira, né? O terceiro estágio aí da minha carreira, que eu vim para a Alemanha, eu fui contatado também via LinkedIn, é, e eu comecei numa empresa pequena chamada Consult Team Hamburg, que é uma empresa que está aqui em Hamburgo,
Eu vim para cá, sim, eu nunca pensei na Alemanha, eu sempre pensava em Estados Unidos, Canadá ou Espanha ou algum país com uma língua mais fácil, né, para a gente aprender. É, e depois eu passei por outras empresas também, aprendi outras tecnologias. É, eu trabalhei numa empresa chamada Cornerstone, que também oferece uma solução de HCM, mais voltada para gerenciamento de treinamento ou recrutamento. Depois a ADP acabou me convidando para voltar, e aí eu continuei dando os treinamentos do sistema, só que aqui para a Alemanha, né, que é um dos maiores mercados aqui da ADP, não só da Alemanha, mas também de outros países aqui vizinhos, e atualmente eu estou na Mitsubishi, na divisão química da Mitsubishi, que é uma multinacional japonesa que certamente aí todo mundo já deve ter ouvido falar, num papel de analista de projetos de sistemas de RH, tá? E aí eu me especializei mais na parte de cloud do SAP, que é o SuccessFactors. Então, essa é um pouco da minha trajetória profissional, tá? É importante vocês olharem aí, assim, as coisas elas vão acontecendo, né? Às vezes eu sempre quis trabalhar com SAP, e eu já dizia isso lá em 2005, 2006, quando eu comecei a minha carreira, que em algum momento surgiria uma oportunidade ou que ah, aconteceria, né? O fato de eu começar a trabalhar com o sistema, e aí foi justamente em 2011 que essa oportunidade veio, e até hoje, né, trabalhando com outras tecnologias também, mas eu continuo firme e forte aí com SAP, tá? Bom, eu vou passar aqui, agora que vocês têm já uma ideia do, do que eu fiz, né, de como eu me desenvolvi aí na minha carreira, é, quero falar um pouco especificamente sobre carreira internacional. E como eu falei lá no começo, isso se aplica a qualquer carreira, né? Não só carreiras voltadas ao SAP, mas a carreira internacional como um todo. E quando a gente fala de carreira internacional, a gente está falando muitas vezes de empresas, né, ou organizações que têm uma presença global, né? Ou que operem aí, talvez, em diferentes países. Às vezes não é uma presença global, pode ser uma presença regional, às vezes só, por exemplo, nas Américas, mas é que a gente tenha essa presença em diferentes países, né? E às vezes as pessoas questionam, mas eu posso fazer uma carreira internacional estando no Brasil? Sim, você pode ter uma carreira internacional estando no Brasil, tá? Mas quando a gente fala de carreira internacional, é muito comum, né, pensar na mobilidade geográfica, no fato de que você vai trabalhar no exterior. Mas você pode ter aí posições estando no Brasil em que você participe de projetos internacionais ou que você atue, né, em empresas multinacionais, que você tenha que passar, às vezes, tempos fora. Eu, na minha época de ADP, eu viajava com bastante frequência, né, e eu reportava para alguém que estava no Canadá, então acabava sendo uma carreira internacional também. Mas a questão da carreira internacional envolve muito o aspecto de você passar a morar num outro lugar, né? E eu acho que esse é o principal desafio. E eu acho que aí é onde a gente fala, né? Eu tenho uma carreira internacional. O que que eu tenho, né? Assim, o que que a carreira internacional ela pode me proporcionar? Primeiro, experiência multicultural, né? A chance de você trabalhar em ambientes diversos e você ter uma habilidade de comunicação bem diversa, né? Bem rica, que você precise se adaptar a um contexto, a um determinado contexto cultural.
Então, eu posso dar um exemplo aqui. A forma que eu me comunico com o japonês, é, ela é muito diferente da forma com a qual eu me comunico com o alemão, por exemplo. Com o alemão eu posso ser muito mais direto, eu posso ir exatamente direto ao ponto. Às vezes as pessoas nem têm isso de perguntar, ah, oi, tudo bem? Não tem essa saudação. É um oi e eu vou direto ao assunto. Em outras culturas, né, eu posso passar por mal educado, né, ou então por ríspido, se eu fizer alguma coisa desse tipo, né. Então eu acabo assumindo diversos papéis quando eu falo de experiência multicultural, porque você precisa ter aí a empatia, né, e conhecer um pouco a cultura do outro com a qual você vai trabalhar para que a gente consiga atingir aí um ponto comum, tá? É, carreira internacional para mim, assim, questão de crescimento pessoal e profissional, ela vai impactar em muita coisa. Mesmo que a experiência não seja tão boa, mas o que você cresce, o que você se desenvolve em termos de competências, né, é um desenvolvimento muito grande, muito poderoso, né, em geral num curto espaço de tempo. É, e eu acho que a carreira internacional ela mostra realmente a força que você tem de você ter uma resiliência, de você conseguir enfrentar determinadas situações e aí você acaba crescendo, né? Muitas vezes na dor, mas é um crescimento muito válido, né? E a questão da mobilidade geográfica, que depois eu vou falar um pouco mais também, que às vezes você precisa mudar de país, né, para assumir uma determinada função, e mudando de país, você está mudando todo o seu sistema, né, toda a sua cultura, tudo ao teu redor vai mudar, né. É, quando eu falo de carreira internacional, né, o que mais eu tenho de benefício? Eu estabeleço uma rede de contatos global, né? Então eu começo a construir uma rede com pessoas que estão localizadas em outros países, de outras culturas, e essa rede ela acaba abrindo portas, né, para outras oportunidades. Eu tenho uma questão de adaptação intercultural muito forte, né, de entender como as regras de negócio funcionam num determinado país, a forma de comunicação, né. Eu posso dar um exemplo aqui da Alemanha, por exemplo, a gente nunca chama as pessoas pelo primeiro nome quando você está num contexto mais formal ou num contexto de negócios, né? Então, às vezes, passam alguns dias você tendo contato com aquelas pessoas e você chamando, você se referindo àquelas pessoas pelo sobrenome, né? Então, eu nunca seria Fernando, eu seria o senhor Lara, né? Até que chega um momento que as pessoas elas estão mais familiarizadas umas com as outras é, e, e aí elas propõem de se chamarem pelo primeiro nome, né? Mas em determinadas situações, se eu chegar para alguém, por exemplo, mais velho ou alguém, dependendo do contexto profissional que eu estiver, e chamar essa pessoa pelo primeiro nome, isso pode soar bem mal educado, né? Então eu preciso ter essas adaptações interculturais. Por exemplo, quando a gente fala com os japoneses, a gente sempre chama a pessoa pelo nome e um san no final. Então eu, por exemplo, Fernando San. E aí essa semana, coincidentemente, um colega japonês falou: "Olha, você não precisa colocar o san quando você me chamar, tá?" E aí eu não coloco mais. Então assim, essas essas questões são às vezes pequenas, mas fazem toda a diferença quando a gente fala de adaptação intercultural, tá? E como eu falei antes, o trabalho no exterior, ele pode trazer, né, a carreira internacional, ela pode ter uma parte aí que você precise mudar para um outro país ou assumir uma responsabilidade em alguma filial, tá? E aí tem várias questões que você precisa
pensar, né, que são questões pessoais, são questões de família, você vai se inserir numa sociedade que até então você não conhece muito bem, um estilo de vida, um sistema legal muitas vezes diferente, né? Então são todas essas coisas que a gente precisa é, pensar, né? E é claro, né? Que mais que a carreira internacional ela proporciona a diversidade de experiências. Você está num ambiente internacional com gente do mundo inteiro, né? Ou de uma região inteira. Você tem a comunicação também, os idiomas. Isso é um ponto bastante importante. É, que o profissional ele acaba precisando desenvolver essas habilidades e aprender um novo idioma ou alguns novos idiomas, né? E isso facilita muito o processo. Quando você às vezes fala a língua das outras pessoas e você entende melhor o ponto de vista ou como elas se expressam. As expectativas profissionais, né? Eu preciso ter aí em mente que as expectativas elas variam muito, né? Eu preciso ter uma mentalidade muitas vezes flexível. O ambiente de trabalho ele é muito diferente. Então, quando eu comparo o ambiente de trabalho alemão com o brasileiro, o alemão ele é muito mais concentrado na tarefa que ele precisa realizar e quer realizar aquilo o mais rápido possível para depois ter o tempo livre que aí ele vai aproveitar para fazer outras coisas, que aí ele vai, enfim, sair na sexta-feira mais cedo do trabalho. É, então, são todas essas questões que a gente precisa pensar e ter em mente em relação às expectativas profissionais, tá? Trazendo um pouco carreira internacional e SAP, tá? É, não só o SAP HCM, mas tudo aquilo que eu tenho, né? Enfim, os outros módulos com os quais eu queira trabalhar, muitas coisas aqui vão se aplicar também a qualquer outro módulo, tá? É, mas quando eu falo especificamente do HCM, e de uma carreira internacional, o que que eu preciso, né? A primeira coisa, assim, você precisa se autoconhecer, e se perguntar se você realmente quer uma carreira internacional. E se você quiser uma carreira internacional, como ela deve ser, né? Como eu falei, às vezes a carreira internacional ela pode ser gerida do Brasil. Eu conheço pessoas que trabalham para empresas aqui na Europa e que continuam morando no Brasil, ou então agora com questões de trabalho remoto, muitas pessoas daqui da Alemanha, elas vão para a Espanha na época do inverno, porque o inverno aqui é bem duro, e passam lá o inverno e trabalham, né? É, e aí elas estão fazendo o trabalho para uma empresa daqui. Então, assim, eu preciso me autoconhecer e me perguntar como seria essa carreira internacional para mim? Eu vou me enfiar numa sociedade nova, eu vou mergulhar de cabeça numa nova sociedade, numa nova cultura, vou passar pelo inverno aqui, por exemplo, que hoje a gente tem 1 grau, né, e escurece 3h30, 4 horas da tarde já começa a ficar escuro. Então, assim, esse autoconhecimento é a pergunta que eu faço. Eu quero mesmo uma carreira internacional? Eu estou disposto a né, trabalhar a enfrentar esses desafios? E aí é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Se você não quiser, não tem problema nenhum, né? Eu sempre quis, eu sempre tive em mente que isso faria parte do meu crescimento. Que mais eu preciso? Olha, acho que conhecimentos em idiomas para qualquer carreira que você vá ter, isso é muito importante, tá? E isso às vezes a gente subestima um pouco. E é claro que cada um tem uma forma diferente de aprender. Eu, por exemplo, eu sempre fui autodidata para aprender idiomas. E então, para mim, o processo ele sempre funcionou mais no meu ritmo, da minha forma, como eu sempre quis aprender e eu comprava os livros, eu estudava no meu tempo. Isso para mim funcionava melhor, tá? Um outro aspecto também é você sempre estar visível nas redes profissionais, tá?
E aí eu tenho o LinkedIn, o Sing, que é uma rede muito utilizada aqui, é, principalmente na Alemanha, né? Você precisa ter o seu material de apresentação em inglês, né? Um currículo e uma carta de motivação, de preferência algumas versões do teu currículo, né? Porque à medida que você participar de processos, você vai precisar, né, enviar essas informações. Aqui, num processo seletivo, muitas vezes você precisa enviar a cópia dos diplomas ou alguma declaração do teu empregador anterior. é, então, muitas vezes é bom ter esse dossiê, né, essa coleção aí, esses documentos aí para que devem ser enviados. E, se, e assim, eu aconselho todo mundo que tem vontade de começar a aplicar para vagas internacionais, né? De buscar essas vagas no LinkedIn, de buscar algumas outras ferramentas também, como aqui, por exemplo, eles usam muito o Indeed ou o Stepstone, é, e começar a aplicar, assim, sem ter muito medo, né? Mas para ganhar uma experiência e ver o que pode acontecer, tá? Bom, o que mais eu preciso quando eu falo de carreira internacional aí no SAP HCM? Agora, voltado mais para o SAP HCM. É, as certificações e os treinamentos, né? Se eu tiver alguma certificação específica no módulo HCM, não só no módulo HCM, mas em outros módulos, né? Se eu quiser trabalhar com outros módulos, isso é bem valorizado, né? Eu diria que não um ponto um aspecto de decisão se você vai conseguir a vaga ou não, mas é algo muito bem visto, né? Uma certificação, um treinamento oficial que você tem aí no módulo HCM. E quando a gente fala de HCM, a gente está falando de vários módulos, né? A gente está falando de vários outros aspectos aí. Então, você tem a parte de administração de pessoal, você tem a parte de folha de pagamento, você tem a parte de gerenciamento de tempos, você também tem os Success Factors, né, que é uma outra solução aí da SAP. Então, assim, às vezes é interessante você pensar em alguns módulos, né? Por exemplo, na parte de Success Factors, existe uma grande demanda pelo módulo de compensation, ou o módulo de objetivos também, que são módulos que não são utilizados com tanta frequência, né? Porque quando a gente fala de Success Factors, a maioria do pessoal vai sempre para o Employee Central, que é o coração do sistema, né? E aqueles módulos, né, que na verdade fazem parte do sistema também, a parte de treinamento, a parte de gerenciamento de talento, toda a parte de succession planning, às vezes acabam ficando de lado e os consultores, né, não se especializam. Então, às vezes, se especializar num desses módulos, você pode acabar entrando num nicho de mercado, né? Então, sempre pense aí um pouco mais fora da caixa, né, de uma forma mais abrangente, porque às vezes você pode ter um módulo aí mais interessante para você se especializar. É, uma coisa também que é importante em relação à capacidade de você saber customizar o sistema e configurar. Esse aspecto nunca foi o meu forte, tá? Porque eu me considero aí um usuário, um super usuário do sistema, que consegue falar com os consultores funcionais o que precisa ser feito, mas experiência na customização ou na configuração nunca foi algo assim que eu precisei fazer com muita frequência. Mas se você tiver essa habilidade, ela é muito bem vista, né? Se você não tiver, a maioria das empresas aqui, pelo que eu vejo, elas estão dispostas a te treinar, contanto que você conheça bem o sistema, né? E que você tenha, esteja aí também antenado em todas as tendências, né? As inovações que vêm aparecendo quando a gente fala da área de recursos humanos, né? Hoje existe uma grande tendência aí à inteligência artificial,
a parte de automação de processos, né, da parte de análise de dados, né, que o pessoal chama de analytics, de criar dashboards, de criar, enfim, de fazer o acompanhamento dos indicadores de recursos humanos, coisas que lá atrás, lá no meu começo de carreira, eu fazia no Excel, hoje você tem sistemas, você tem aí ferramentas muito mais profissionais para conseguir fazer essa análise de uma forma mais efetiva, tá? É, outros aspectos aqui que são importantes também quando eu penso no SAP HCM. Apesar do SAP ser um sistema global, né? Por exemplo, no HCM eu tenho os infotipos. Os infotipos eles vão ser os mesmos, independente do país, mas eu vou ter países, né? Infotipos específicos para o país, aquelas telas mais específicas. Então é bom eu ter um conhecimento de saber como que é um processamento de folha aqui na Alemanha, por exemplo. Eu não tenho muitas vezes questões de 13º, não tenho processamento de férias, do mesmo jeito que a gente tem no Brasil. Eu tenho uma questão de proteção de dados aqui muito forte, então tentar se familiarizar aí um pouco com a legislação local, né? E ter um relacionamento com as consultorias e os parceiros SAP. Aqui, pelo que eu vejo, a maioria das vagas, né, relacionadas a quando as empresas elas procuram alguém para trabalhar no SAP, elas utilizam consultorias externas, né, ou headhunters, e é bom, assim, a gente ter um relacionamento ou ter um conhecimento aí ter uma certa proximidade com essas empresas, porque, na verdade, elas acabam atendendo vários clientes, né? E aí elas acabam, na verdade, nos colocando com clientes que estejam buscando aquilo que a gente está buscando também, né? E isso de manter um bom relacionamento é um passo bastante importante, né? Então, por exemplo, a empresa, a pessoa que me trouxe, né, a pessoa que me contatou pela primeira vez no LinkedIn, para a vaga que eu mudei aqui para a Alemanha, ela não está mais na empresa, hoje ela trabalha com outra coisa, mas eu ainda tenho um contato com a empresa. Então, a empresa ela tem todo o meu histórico, ela sabe o que eu fiz e ela pode eventualmente me ajudar em algum processo novo, tá? Um ponto muito importante, e às vezes a gente às vezes coloca isso como uma responsabilidade da empresa, uma responsabilidade de outras pessoas, mas você é o responsável pela gestão da sua carreira, tá? A gestão da tua carreira ela está nas tuas mãos e ela precisa ser gerenciada aí conforme aquilo que você sente, aquilo que você quer, né? Não é uma empresa que vai fazer o gerenciamento da tua carreira, tá? E então, assim, é muito importante você ter isso em mente, tentar traçar um plano. É claro que você precisa estar em lugares que te possibilitem, né, essa, essa gestão, né, que te deem ferramentas, possibilidades de desenvolvimento, mas você é o responsável, tá? Bom, quais são os erros frequentes? E aí alguns erros que eu cometi, tá? Não só eu, mas algumas pessoas com quem eu converso. Primeira coisa, quando a gente fala de carreira internacional, é não investir no aprendizado de idiomas. Isso é o ponto mais importante. Se você fala de uma carreira internacional, você vai precisar de um segundo idioma. E quando você começa a aprender o segundo idioma, às vezes a gente quer aprender o idioma e dominar o idioma perfeitamente. Esquece isso, tá? Não precisa dominar o idioma local perfeitamente. Você precisa saber se comunicar e entender. Quando a gente fala de carreira internacional, muitas vezes carreira a gente só pensa no trabalho em si, tá? Na verdade, tem toda a questão de aspectos pessoais e familiares, tá? Então, não se esqueçam desses aspectos, porque dependendo de onde você estiver, você não vai poder mais estar em aniversários, às vezes você não pode estar no Natal, então, assim, e às vezes isso pode ter um peso muito grande para você,
que você não percebeu ainda porque você sempre teve essas situações, tá? Um outro erro aqui é focar em um país, tá? Eu, quando eu pensava em carreira internacional, para mim, eu só tinha em mente Estados Unidos ou Canadá. São países muito mais complicados de você conseguir um visto, né? E a Alemanha é um país muito mais tranquilo de você conseguir um visto de trabalho, tá? É, a importância da adaptação cultural, então isso é uma coisa muito importante também, às vezes a gente subestima um pouco isso, mas eu estou numa sociedade completamente diferente, que funciona de uma forma oposta ao que o Brasil tem, tá? Foco excessivo em certificações e títulos, muitos títulos que estão aqui, que às vezes a gente tem no Brasil, eles não têm nenhuma utilidade aqui, tá? As pessoas nem sabem o que que é. Se você falar, por exemplo, de uma pós-graduação, lato sensu, por exemplo, isso daqui não existe, é alguma coisa parecida aqui, então não se preocupe muito com isso. E um outro erro também é você, às vezes, não considerar as possibilidades de mobilidade interna dentro da empresa que você está, tá? Às vezes a possibilidade de mobilidade, ela está dentro da sua própria empresa, tá? Então, esses aqui são os erros principais, né? E uma outra coisa que acontece também em relação às questões legais e de visto é que eu nunca pensei em vir para a Alemanha. Eu sempre pensei em Estados Unidos e Canadá, como eu disse. E o processo de visto, a questão legal para conseguir uma permissão de trabalho, ela é muito mais difícil você conseguir para os Estados Unidos do que você conseguir para a Alemanha, tá? Às vezes também expectativas irrealistas que eu tenho sobre a carreira internacional. Eu conheço algumas pessoas que acham que mudando de país todos os problemas vão se resolver, e na verdade não, porque a gente acaba ficando mais exposto ainda aos problemas que a gente tem com a gente mesmo, porque a gente passa muito tempo sozinho e a gente, na verdade, tem que enfrentar os nossos fantasmas, né? Ou então algumas pessoas que acham que eu vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar, eu vou ser super rico, né? Assim, as pessoas elas têm uma boa qualidade de vida aqui, mas você tem uma sociedade muito mais igualitária, muito mais equilibrada em termos de salários, né? Então, assim, não é que a pessoa aqui ela vai poder morar numa casa enorme no centro da cidade. Então, assim, às vezes as expectativas elas são um pouco irrealistas. A gente tem que trabalhar bem isso. E a falta de flexibilidade também, né? Então, sim, eu diria que eu vim para cá por um salário talvez um pouco mais baixo do que o mercado pagava, mas um salário que era suficiente para eu viver e pagar as minhas contas, porque eu sabia que esse salário ele iria aumentando à medida que eu mudasse de posição, né? É, então, assim, é bom a gente ter essa flexibilidade um pouco no começo, porque aqui pode ser só uma porta de entrada. E mesma coisa em relação ao país, tá? A Alemanha, para mim, é uma porta de entrada para a Europa. À medida que a gente consegue um passaporte alemão, você pode trabalhar nos outros países, né? Aqui, como um cidadão europeu. Então, é pensar um pouco nisso e ter essa flexibilidade. Bom, eu quero mostrar aqui um pouquinho sobre, antes de eu entrar aqui nas perguntas, mas só um site, uma plataforma que ela é bem interessante, para quem quiser, enfim, olhar alguns dados ou entender um pouco aqui o mercado, né? E eu quero dar uma ideia também de salários, tá? Só um segundo que eu vou voltar aqui a compartilhar. Pronto, eu estou compartilhando aqui a tela. E esse daqui é um site oficial do governo, tá? Espera aí um segundo. E aqui eu posso acessá-lo em espanhol também, ou tem uma versão em português, mas é uma versão limitada do site, mas ele me explica
como que o processo ele funciona. Então, se eu quero, o que que eu quero fazer na Alemanha, se eu quero trabalhar, aí se eu clico aqui, ele vai me mostrar as questões de trabalho, né, de todos os vistos, os portais de busca de emprego, quais são as profissões mais procuradas aqui. Então, aqui a gente vê, por exemplo, engenheiros, profissionais de tecnologia da informação, é, como você pode escrever a sua candidatura, tá? E ele traz aqui vários dados, tá? Então, eu posso acessar também em inglês, vocês vão ver que eles têm mais informações, porque foi traduzido, né, a tradução para alguns idiomas ela é limitada. E aqui eu tenho até a parte de, se eu quiser, por exemplo, é, criar uma empresa na Alemanha, tá? Os tipos de visto, como o processo ele funciona, né? Enfim, o que que você quer fazer, e aí você pode ir navegando aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela, só para passar aqui, um segundo. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. É, Existem algumas empresas aqui que elas fornecem alguns guias, né, de salário, e aí dá para a gente ter uma ideia melhor do que o mercado paga aqui, tá? Os salários, geralmente aqui na Europa, eles são considerados salários anuais, né? Então, quando você fecha um pacote, né, salarial, ao contrário do Brasil, que a gente fala do salário mensal, eles falam do salário anual, né? E nesse pacote, muitas vezes já estão inclusos os bônus que você pode receber, e qualquer outro adicional, tá? Então, esse aqui seria meio que o valor final dos salários, né? E esse estudo aqui da Uniting Enterprise, ele é bem interessante porque ele me mostra aqui, né, o nível de experiência das pessoas que responderam. Ele me mostra também a especialidade, né, dos sistemas com as quais elas trabalham, né? Então vocês podem ver que eu tenho aqui bastante gente Success Factors, a maioria, né? Muita gente também do HCM na parte de transformation, né? De transformação digital, e muita gente sênior também, como a gente vê, tá? Aqui, um pouco mais da metade com uma responsabilidade, né, de equipe, também equilibrado em relação ao gênero, e aqui os salários, né? Então, aqui você tem as diferentes tecnologias, né? Então, basicamente, SAP, o HCM e o Success Factors, que é a parte cloud, e aqui vocês veem que alguém que esteja começando no SAP HCM está numa média aí, tá entre 40 mil e 55 mil euros por ano, tá? É, a gente olha assim e fala, não, é um salário interessante, mas a gente tem que lembrar que a Alemanha é um dos países onde você mais tem deduções no salário, tá? Então, seria aí, na prática, mais ou menos 60% do valor que você teria como salário líquido, tá? Então, alguém que ganhe, sei lá, é, 10 mil euros por mês vai acabar levando aí, vai ter na conta no banco uns 5.800, 6 mil euros, tá? Na conta. E aí claro que de acordo com a experiência, esse salário ele vai aumentando, né? De acordo com o nível de experiência, de acordo com o tipo de tecnologia também. Existe uma grande diferença também se a gente olhar de acordo com os estados, né? Então, por exemplo, aqui onde eu estou, em Hamburgo, a média salarial é de 72 mil por ano, ou seja, 6 mil por mês, tá? Se você olhar na região de Frankfurt, é quase 100 mil, né? E se a gente olhar na região da Bavária, chega a 112 mil, tá? Porque a Bavária, onde está Munique, que é uma cidade que tem um custo de vida bastante alto.
e mesmo dentro da Europa, se a gente olhar, por exemplo, a Suíça, onde os salários eles são bem mais altos, né, a média lá é de 120 mil por ano, né, que daria aí aproximadamente 10 mil por mês. Então, isso daqui é uma ideia, esses valores eles podem mudar, mas de acordo com a pesquisa que eles fizeram, foi onde eles chegaram, tá? Mas eu diria que 72 mil aí é um salário razoável para a região aqui onde eu estou. E aí depois eles vão passando aqui por by gender, né, outros tipos de pesquisas e vão falando aqui um pouco da questão da carreira, de IT, na área de recursos humanos e falam também da parte de bônus, enfim. São informações bem interessantes aqui. Esse estudo ele fica disponível lá nessa empresa, a Uniting Enterprise, para quem quiser olhar, né, os fatores críticos aqui para mudança. Então, vocês veem aqui que 33% está relacionado a desenvolvimento de carreira, o ambiente de trabalho flexível também é algo importante, né? Então a gente vai vendo aqui as razões pelas quais as pessoas mudaram, tá? Mas só para dar uma ideia, eu não vou explicar o estudo inteiro, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar, porque eu vi que tem algumas questões aqui, só então do Márcio, tá? Vou entrar aqui nas questões, nas perguntas que vocês tiverem, e se vocês, dependendo do tempo, se eu não conseguir respondê-las, podem me acionar aí no LinkedIn, tá? É só buscar lá Fernando Lara. Ô, Fer, a gente faz a Oi, pergunta aqui, você responde, tá? Até por uma questão de dinâmica e um pouco de restrição da plataforma, tá bom? tá A bom. primeira, que é a nossa, né, em relação ao inglês, né, aqui do time Hub Club, se existe algum nível mínimo, por exemplo, B1, B2, o que que você tem visto aí na sua prática de dia a dia e de vivência na Alemanha? Olha, muitas empresas elas pedem o B2, tá? Não pedem assim uma comprovação escrita, né? Que você tenha que apresentar um certificado. Mas eu diria que com o B2 você já tá muito bem. Você já está seguro, você já está assim, você consegue andar com as próprias pernas, tá? Isso no geral para qualquer um dos idiomas. Ah, legal. O Márcio Ribeiro escreve: Fernando, principalmente muito obrigado pelo seu tempo e conhecimento. A dúvida é sobre o LinkedIn. Quais foram as suas estratégias para que o recrutador ou recrutadora entrou em contato com você na época? O que que você usou aí de artifícios, estratégias aí no LinkedIn? Olha, eu acho que obrigado aí pela pergunta. Acho uma pergunta bem legal também. Eu diria que você ficar visível nas redes, tentar entrar em contato, às vezes, com esses recrutadores, você partir o contato de você, ou então, de repente, você participar de algum evento online ou formar algum tipo de network ajuda também, mas eu diria que, assim, o mais importante é você ter um perfil, de preferência em inglês, bem detalhado, que, assim, mais cedo ou mais tarde alguém vai entrar em contato com você, tá? Porque muitas empresas aqui da Alemanha, elas trazem profissionais do Brasil, tá? Então, assim, um perfil legal, tem alguns mentores também que podem, de repente, ajudar você criar um perfil mais voltado para o mercado que você busca, né? Mas eu diria que estar visível nas redes e, eventualmente, tentar contato com o recrutador, com alguma empresa, isso acaba, na verdade, ajudando bastante, tá? Beleza. O Vinícius, perdão. Ele coloca aqui a pergunta: como criar esse vínculo com as consultorias?
Aí ele já até complementa aqui, que ele coloca que a parte do idioma foi bem interessante, pois existe muito mito nessa parte do que é fluência. Eu Existe. particularmente percebo esse mito da fluência mais no mercado brasileiro do que fora. Eu Sim, vejo muito mais uma preocupação do recruiter brasileiro com inglês perfeito do que fora. Não sei se você vê da mesma forma. E a última veja. do Vinícius aqui, para depois tem mais duas perguntas. Pode citar alguns desses mentores que ajudam a criar esse perfil para trabalhar fora do Brasil? Sim. Depois, se você quiser, eu posso passar uma lista de algumas pessoas que eu tenho. Eu não tenho a lista pronta aqui, mas alguém tem um recrutador, acho que é Yuri Ribeiro, se eu não me engano o nome dele, que ele inclusive foi a pessoa que me ajudou a fazer o meu LinkedIn, tá? A modificá-lo. E desde então eu comecei a receber muito mais mensagens. É, e sim, eu posso passar, tá? Se você quiser, entre em contato comigo no LinkedIn, eu tenho alguns perfis interessantes de pessoas que podem ajudar. É, em relação ao vínculo com as consultorias, eu acho que à medida que você começa a participar dos processos seletivos, você vai criando esse vínculo e você acaba. é, Porque o papel da consultoria, né, da consultoria de recrutamento é justamente encontrar uma posição para você que a empresa esteja buscando, né? Ou seja, fazer o casamento aí desses dois perfis. E é com isso que ele vai ganhar dinheiro, que a empresa vai ganhar dinheiro, né? Que a consultoria vai ganhar. E à medida que você, eu fiz um processo, não gostei da vaga, eu faço o outro, isso já vai criando um certo vínculo, tá? Então, acho que é por aí, tá? É meio que uma questão de tentativa e erro também e entrando em contato com algumas pessoas, tá? De consultorias, de recrutamento aí no caso específico. Show de bola. O Sérgio Nagasaki pediu, se é possível, você ou enviar o material ou colocar o link do chat desse serviço que a Alemanha tem, que Sim, passou no slide ali em relação a salários e tudo mais, e ainda continuando na Alemanha. O Bizierk pergunta se é necessário o alemão para a Alemanha ou se só com inglês você consegue trabalhar tranquilamente na Alemanha. assim, só o inglês, eu diria que não, tá? Se você chegar aqui só com inglês, sua vaga for só em inglês e você tiver a intenção de aprender o alemão, tudo bem. Mas você chegar aqui e ficar só com inglês, não, porque você vai ver que no dia a dia as pessoas elas não falam é, tanto inglês aqui. E fora que, se você aprende o idioma, você abre uma série de outras portas para o mercado de trabalho, não só para o mercado de trabalho, mas é muito mais fácil você interagir, enfim, quando eu cheguei aqui, o meu nível de alemão ele era bem básico, né? Então eu tinha medo de falar, é, assim, era super complicado, até dentro da empresa também. Hoje é um idioma que eu já consigo me comunicar bem, mas venha para cá, se possível, aprenda um pouco o idioma antes, tá? Não queira falar o idioma perfeitamente, porque não dá para falar perfeito, que é um idioma difícil, mas não fique só no alemão. Aliás, não fique sem o alemão, tá? Não fique só no inglês. Esse seria o meu conselho. Esse é um mito que eu, particularmente, durante viagens, eu percebi muito, principalmente pela Europa, né? A gente tem essa visão que o inglês é muito difundido, porém a vida na Europa, seja a passeio, a trabalho, o nível de inglês não é tão alto, principalmente por um problema demográfico. A Europa tem muita questão do envelhecimento, então você tem Sim, muitos 60 a mais ainda trabalhando, então é comum, principalmente Itália, pessoas de 70, 80 anos ainda trabalhando e basicamente ali é só o italiano, ou no caso da Alemanha, só o alemão. Então, assim, esse é um mito que tem que todo mundo fala inglês. Eu tive meus perrengues na Alemanha, que no fim deu tudo certo. sim, e fora as questões culturais também, né? Porque aqui, por exemplo, tem um monte, que é coisa inimaginável, né? Mas aqui tem muita coisa feita em papel ainda, por carta, às vezes tem fax, até. Eu nunca mais vi fax no Brasil, aqui eles usam fax ainda, às vezes. Tem muito lugar que não aceita cartão, ainda que você tem que pagar em dinheiro mesmo, né? Então, assim, são essas diferenças culturais que às vezes a gente não pode subestimar muito, tá? Mas se você quer vir para cá, assim, ou para qualquer outro país que o idioma oficial não seja o inglês, aprenda, tenha em mente que você
que é bom você aprender o idioma local, tá? Eu conheço pessoas que estão na Holanda o pessoal fala muito mais inglês, mas assim, você fica de uma certa forma restrita, porque se você vai resolver um problema burocrático, as pessoas elas não vão querer falar em inglês com você, elas vão querer falar no idioma que elas tenham certeza daquilo que elas estão falando, porque é um tema legal, é um tema burocrático, né? E fora que você abre também um leque de opções com um novo idioma, e você não precisa falar, eu diria que até o idioma, o alemão, você não precisaria um B2, um B1, você já pode começar a aplicar, você já pode, assim, a maioria das vagas que eu vejo, pede o B1, tá? Para vagas que são mais internacionais. Então, assim, não é assim que você vai, eu vou ter que dar uma aula no idioma. Não, sim, vai aprendendo, vai se esforçando para se comunicar. Isso é na tentativa e erro, na prática. Tá? Show de bola, pessoal. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Eu vou Uma passar o material, palestra incrível. tá? Depois eu envio para vocês e aí vocês podem compartilhar aí com o time, por favor, com todo mundo. E quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar lá, Fernando Lara, no LinkedIn, me adicionar, enfim, que eu topo aí continuar o papo, tá? Quem quiser. Combinadíssimo. Só tem uma última aqui do Vinícius, né? Claro. Você falou do interesse do mercado alemão no Brasil. Por que existe esse interesse? É uma questão de perfil ou uma questão de custo? Questão de custo, acredito que não, porque o profissional indiano ele é infinitamente mais barato. Olha, existe um mito muito grande achando que os profissionais que vêm, né, de fora para cá, eles recebem menos. Não. Porque, primeiro, para o Blue Card, que é o visto que a gente tem, você precisa receber mais do que a média. Então, geralmente, acho que é uns 20 a 30% a mais do que a média. Então, não tem essa diferença de custo, porque a pessoa ela não fala o idioma ou ela é nova aqui, que ela vai acabar recebendo menos. Não, você vai, assim, eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho acesso a todos os salários de todas as empresas que eu trabalhei aqui, tá? Eu recebi a mesma coisa que um profissional alemão e custo a mesma coisa também que ele, tá? Eu acho que o interesse no profissional brasileiro e no profissional latino, em geral, é que a gente aprende as coisas muito rápido. E no Brasil, a gente está acostumado a um ritmo meio frenético de trabalho, né, de ter que saber fazer tudo, ter que se virar em tudo, enfim, até mesmo por conta da sociedade que a gente vive, que é o oposto aqui, que eles fazem tudo mais de uma forma planejada. Então, assim, às vezes eu chegava no trabalho e falei, assim, mas é isso que eu tenho que fazer. Isso daqui no Brasil eu fazia, né, em, sei lá, em um tempão, e aqui eu tenho dias para fazer uma determinada atividade. E o brasileiro realmente ele aprende muito rápido e ele se adapta muito rápido. O pessoal aqui aprende o idioma também rápido, né? A gente tem essa abertura e isso aqui é muito bem visto. Esse interesse, sabe, genuíno. É, Às vezes a sua capacidade aqui de falar o idioma é muito mais importante o interesse que você vai demonstrar do que o fato se você falar bem ou não. Se você demonstra o interesse, eles vão te dar todas as ferramentas para você conseguir se desenvolver. E a gente demonstra esse interesse, a gente meio que abraça isso. Então, eu acho que isso é uma coisa aqui muito bem vista, né? O brasileiro, às vezes, ele não é tão bem visto em outros países, mas aqui ele é muito bem visto, né? E eu converso com o pessoal de RH e eles adoram contratar brasileiros, latinos, porque a gente tem essa garra e essa visão meio que total do processo de às vezes tem que fazer as coisas no último minuto, esse jogo de cintura de lidar com situações inesperadas, né? Então, assim, só para resumir, eu tive uma situação muito inesperada há 2 semanas, que veio um pessoal do Japão dar um workshop, e uma das pessoas passou mal, tá? E aí, assim, eles ficaram desesperados porque por questão de tempo, porque eles não tinham quem pudesse dar uma parte do workshop. E eu olhei o tema, era um tema que eu conhecia. Eu cheguei para eles e falei assim: se vocês quiserem, eu posso fazer essa parte, né? Eu cubro essa parte da manhã e aí vocês não atrasam a agenda. Aí eles ficam meio assim, mas você consegue fazer isso? Eu falei, não, isso daí é coisa que eu já trabalhei, eu conheço bem o processo. Claro que às vezes eu posso omitir algum detalhe, mas aí vocês podem me ajudar. E aí você vai, e aí assim, aí eles falam, sabe? Então, é esse tipo de coisa que valoriza a gente, né? Esse jogo de cintura, é, esse preparo para aquilo que não está presente. Então, isso é muito legal ver aqui.
Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Fernando. Conhecimento e conteúdo incrível. No Obrigado chat tem o vocês. link, no chat tem o link aí do evento com todos os palestrantes lá mencionados. Podem adicioná-los, trocar essa ideia, uma conversa aí mais profunda. Isso. Fernandão, muito obrigado. Agora Obrigado, viu? aproveite o seu friozinho aí na Tá, Alemanha. essa é a hora do almoço aqui já. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pelo Maravilha. tempo de todo mundo. Obrigada, Obrigado aí pela Fer. equipe. Obrigado aí, Grazi. Obrigado, Jonathan, Hernani, Valeu. Marcelo, Rodrigo. Um abraço. Tchau, Show tchau. de Valeu, bola. Fernandão. Até mais, cara. Que maravilha. E já está chegando também o próximo palestrante aqui, que é o Rodrigo Peniani. Cara excepcional. Vai falar bastante aí de SAP HCM aí já pro mercado brasileiro, que tem também Exato. bastante coisa. Tem Success, tem bastante coisa boa aí. A gente vai dar uma pausa só de 2 minutos para uma questão de ajuste de material, publicação, teste de áudio aqui. Enquanto isso, aproveitem, Perfeito. encham as suas garrafas de água, mantenham-se hidratados, que ainda tem muito conteúdo e o dia está só começando. Bora lá. Ô, Jonathan, você vai levantar também? Eu continuo por aqui. Tá. Ó, eu vou já transformar você em anfitrião para a gente ver como que segue, tá? Beleza. Isso aqui é vida real, tá, pessoal? Então, Quem sabe faz ao vivo. hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer também o evento por trás dos bastidores, cara. É, ó, tá feito. Agora todo o controle tá com você, tá, meu querido? Beleza. Show de bola. Agora é só ajustar o material e vamos para mais uma jornada de conteúdo incrível. Maravilha. A hora que puder, É, a hora pro, que pro- for, você me avisa. o conteúdo gravado, pessoal, obviamente que ele vai ter uma edição, ele não vai ter essa dinâmica aqui do ao vivo, tá? Da conversa de bastidor que a gente tem, teste de áudio, teste de vídeo. A gente optou por um sistema de transmissão mais simples, mas que a gente sabe que funciona. Existem outras ferramentas, tal, como o OBS, mas a gente tá usando o bom e velho Zoom para garantir que não tenhamos problema de nada. Exato. O OBS é lindo, com cortes e tal, mas às vezes o simples, bem feitinho, é o que faz a graça é o que Não, faz a graça da coisa. e tá sendo sensacional, né? Tá lisinho lá no. Tá ótimo. Meu Deus do céu. Não tem. A gente tinha uma certa preocupação, né, Jonathan? Mas Exato. graças a Deus tá tudo correndo bem. Gabriel, caso você não consiga, tá? Ela vai ficar gravada, tá? E aí depois a gente vai ter separadinho já as palestras, a gente vai tirar todos esses cacos aí, tá? Então, quem não puder acompanhar, vai estar gravado. Cara, a gente tá na torcida para transição de toda a comunidade, né? Então, assim, os eventos de hoje, tanto ali do Fernando. O Ulisses também vem daqui a pouco, na sequência do Rodrigo também, com bastante conteúdo, bastante pedrada, né? Ou como a gente fala na TI, bastante pio com coisa aí, bastante, Uhum. bastante, muito, muito true.